Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, pois é, que tem a ver com dinheiro, que aqui vai ser o tema, né? Sobre crescimento de carreira, desenvolvimento, e a gente vai falar desse movimento que está razoavelmente popular aí, saiu nas notícias dos principais veículos de comunicação do Quiet quitting, ou demissão silenciosa, numa tradução bem literal, e a gente vai entender realmente do que se trata esse negócio, hein, pessoal? E para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP, que está rodando a sua turma de número 13. Fala, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Bora lá, vamos falar mais um pouquinho aí desses sistemas de mercado. Bora lá. Muito bom. E com a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, que vai começar suas aulas daqui a pouquinho. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib, estou super empolgado. Essas turmas de segundo semestre, sábado, agora. Esperem, turma, a primeira aula de análise de investimentos. Vamos entender desde lá de como surgiu a função da moeda, entrar em taxa de juros, entender Selic Meta, tudo para dar base para nas próximas aulas e aí ao longo de um mês, Habib, aí a gente fala de renda fixa. A aula de renda fixa, inclusive, é uma das melhores. O tema da aula de renda fixa, Habib, é como perder dinheiro com renda fixa. Quem acompanha, quem acompanha a gente aqui no fim de semana já sabe como perder dinheiro com renda fixa. É muito fácil. Mas lá os alunos vão aprender em sala de aula, calcular no Excel. É isso daí. A gente passa por renda variável, chegando lá até derivativos. Então a gente aprende lá como funcionam as opções de ações e finalizamos um pouquinho com, com finanças para pessoa física. Mas, enfim, aqui no nosso BT Semana é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio número 132. Habib, vamos para cima, vamos lá. Pois é, muito bom. E na hora de falar nas aulas aí sobre renda fixa e renda variável, não esquece de dar aquela pontinha ali de dúvida para o pessoal para falar sobre esses investimentos fora do Brasil, hein, Marquinho? Porque é muito importante, né? Você, uma parte da sua carteira de investimentos, tá de forma dolarizada, vamos dizer, em moeda forte, a gente fala, e você pode contar com a Nômade para isso, que é a primeira empresa aqui a permitir com que você, pessoa física, ser humano normal, tenha uma conta em dólar nos Estados Unidos e possibilita investimentos através de home broker e de carteiras administradas, carteiras específicas para o seu perfil de investidor ou investidora. E para você que tem interesse em começar a distribuir um pouquinho seus investimentos lá fora, né, poder avaliar produtos bem diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, você tem ainda um cashback de $10, hein, pessoal, por acompanhar aqui nosso BTC Money. Então, se você se cadastra no aplicativo, baixa o aplicativo da Nomad, se cadastra, em até 10 dias você realiza a sua primeira remessa, você ganha $10 de cashback para utilizar como bem entender, ok? É só usar o cupom BTC10 e o link está aqui na descrição. E se você quiser se aprofundar em temas de negócios, de mercado financeiro, os cursos da BTC estão com inscrições abertas também aqui na descrição, seja do episódio no podcast, se você está ouvindo a gente por aqui, ou no YouTube. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente trouxe esse tema aqui, que é um tema que eu até comentei em sala de aula, Marquinhos, porque os alunos levantaram isso, né? Muita gente foi atrás, foi impactado por este tema. Eu peguei aqui uma notícia do Valor, só para a gente colocar de pauta, né? O que os profissionais adeptos do quiet quitting, entre aspas, precisam saber. E aí eu fui dar uma lida sobre esse tema, viu, Marquinhos? É o seguinte, o quiet quitting, ele não significa a demissão necessariamente, a demissão silenciosa. Na verdade, o pessoal que é adepto, entre aspas, desse movimento, critica bastante esse nome, né? Porque o real significado é trabalhar de acordo com aquilo que foi contratado e nada mais, né? Então é realmente você se ater às suas responsabilidades, a um determinado horário pelo qual você foi contratado. Então, na prática, a gente está falando de pessoas que criticam bastante os horários adicionais, né, as horas extras, fazer aquele algo a mais, aquele que não foi planejado. E é interessante, Marquinhos, a gente abordar
né, sobre o surgimento desse movimento, né? O que está acontecendo? Se você já viu isso, já acompanhou isso, se você é um adepto do quiet quitting, Marquinho, conta um pouquinho aí a sua visão sobre esse tema. Excelente, Mestre Habib, excelente. Acho que a gente vem, principalmente as novas gerações, buscando muito esse tal desse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, né? E eu vejo muito esse quiet quitting, né, como um desses movimentos que buscam esse equilíbrio. Eu acho melhor do que aquele outro movimento que tem na China. Se lembra, Habib, que a gente até falou no Getsemane do pessoal que só fica deitado, né? Então, o cara não quer fazer nada. Pelo menos esse movimento aqui, eles já são adeptos ao trabalho, né? Tudo bem que é um trabalho ali, eu diria que na lei do mínimo esforço, né? Fazendo o mínimo necessário. E eu não acho errado, não. Não critico, não, mas sabe, eu acho que no mercado a gente vai ter diversas oportunidades de contribuir para a sociedade de acordo com o perfil de cada um, né? Assim como cada pessoa vai se sentir mais feliz. E se você, né, que está ouvindo aqui a gente é adepto a esse mercado, eu acho esse movimento, eu acho uma boa, né, que você seja feliz. E aí que tá, né, Habib, nesse movimento de fazer o mínimo necessário, né, o quiet quitting, que eu não gostei muito dessa tradução não, né, esse termo, né, pra demissão silenciosa. Não é que a pessoa está se esforçando para ser demitida, é como tem alguns no mercado que durante alguns períodos se esforçam, né, Habib. Não, aqui é realmente da pessoa produzir, mas não fazer nada do a mais, né. Olhando em termos de produtividade de empresa, Habib, eu acho muito legal, porque hoje a gente tem existe uma perda muito grande no mercado das pessoas que realmente dão burnout, né, que vão lá e se estressam a um ponto em que fica impossível continuar trabalhando por um período, né. Normalmente as pessoas se afastam durante o período até colocar a cabeça em ordem, é realmente um problema de produtividade. Eu imagino que se você é um adepto do quiet quitting, né, esse burnout ele não vai ser tão fácil ou tão usual como são para as pessoas que não são adeptas a esse movimento. E aí que tá, né, fica uma indagação, será que funcionários que são adeptos ali a fazer aquilo que foi descrito ou não são mais felizes e, portanto, mais produtivos, mais engajados? Talvez seja uma coisa que até as próprias empresas devam incentivar aí no sentido de ter uma boa saúde, né, ocupacional, né, então fazer aquilo que tem que fazer e aproveitar, né, as outras partes da nossa vida, como nossa vida pessoal, né, enfim, fica a minha dúvida. Eu não sou assim não, tá, mas sabe, você fez a pergunta, né, cara, eu sou meio louco do trabalho, cara, eu vou me enfiando, vou pegando os desafios onde dá e onde não dá. Eu acho que é uma maneira também de crescer, né, de ter novas oportunidades, e de buscar, né, isso. Um ponto só que na minha opinião, eu fico, né, pensando, né, é que se a gente fazer só aquilo que tem que fazer, e no mercado, de novo, há espaço para esse tipo de trabalho, não é só fazer aquilo que tem que fazer. Será que, com o passar do tempo, a gente não vai sentir falta dessa evolução, né, desse algo a mais? Isso vai fazer com que a gente, lá no futuro, não tenha essa sensação de realização. São coisas aqui, né, que eu fico me indagando, né, Habib? Tá com você, mas eu queria ouvir o que que o mestre Rafa, acha sobre isso. Pois é, não, mas, ô Marquinho, antes de passar a bola para o Rafa, eu acho que o seu ponto foi muito interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, né? Então, em tese, deveria ter espaço para as pessoas que almejam, né, e fazem muito mais do que aquilo que está descrito, as pessoas que fazem aquilo que está descrito. Pensando até na ocupação hierárquica de uma companhia, não é verdade? Você só tem um presidente, você tem. Alguns diretores ou vice-presidentes cabem na palma da mão, né? Você tem uma quantidade um pouco maior de diretores, gerentes, etc., e muita gente que vai executar trabalhos operacionais. Se todo mundo der aquele algo a mais para visar um crescimento, nem todo mundo vai chegar, não tem espaço para todo mundo, né? Então é difícil uma empresa que tem mais cacique do que índio, não é verdade, pessoal? Então tem que ter um pouco de cuidado aqui com as expectativas. Agora, Rafa, acho que vale a pena algumas ponderações aí do seu lado que acho que tem a ver com economia, com novos tempos, enfim. O que você acha desse movimento aqui, pensando em carreira, em desenvolvimento?
realmente, acho que todo mundo se faz um pouco essa pergunta, né, do balanço entre vida pessoal, vida profissional. E aí eu dei uma olhada aqui também em alguns dados de pesquisas que foram realizadas. Uma delas é um índice que se chama Anatomia do Trabalho Global. Esse relatório, ele apontou que de cada 10 empregados, 7 passaram por uma experiência de burnout em 2022, né? O ano atual, o ano que a gente está atravessando. Então, a questão, né, da saúde, efetivamente, do profissional dentro do ambiente de trabalho, ainda mais pós-período de Covid, né, da Covid que a gente atravessou, que foi muito pesado, muito difícil para todo mundo, mexeu muito com o emocional das pessoas, e isso aparece nesse tipo de pesquisa, né? 7 de cada 10, 70% realmente é um número que chama muito atenção, né? Uma outra pesquisa de 2021 mostra que só 36% das pessoas se sentem engajadas com o seu trabalho. Então, está mais ou menos casando ali com 70% do burnout, né? Não sei se tem alguma relação, mas só 36% das pessoas se sentem engajadas com o seu trabalho. E aí, quando a gente olha para as motivações, então, de uma maneira geral, né, do porquê que as pessoas se sentem desmotivadas, que é a história do quiet quitting, né? Uma das razões é justamente a carga de trabalho, esse efeito do burnout, né? Mas outras razões apontadas são a remuneração, então uma remuneração que o profissional sente como uma remuneração inadequada, e uma outra razão, a falta de oportunidades de crescimento dentro da organização, que aí remete há um problema, né, um gap que existe de gestão mesmo da empresa, que não consegue oferecer oportunidades ou não consegue motivar o seu profissional, né? Especificamente sobre as questões, né, de pagamento, de salário, de renda gerada com o trabalho, pós ainda um período como que a gente atravessou, né, de inflação muito alta, que corroeu muito o poder de compra dos salários, e, obviamente, as empresas não têm capacidade de repassar aumentos nessa mesma velocidade. Imagina, uma inflação no Brasil de 20%, 25%. Nem banco direito consegue repassar uma inflação tão alta, né? Inflação nos Estados Unidos de 9%, 10%. Qual empresa consegue repassar uma inflação tão alta assim? Então, naturalmente, o profissional ele sente isso, e isso funciona como um vetor, aí, um fator adicional de desmotivação, né? E aí tem alguns sinais também do quiet quitting, mas aí eu vou passar a bola para vocês, depois a gente fala um pouco sobre esses sinais. Boa. É o seguinte, a gente vai depois voltar, o Rafa comenta, mas eu queria também falar, pessoal, dado que a gente está no BTC Money aqui, falar sobre a parte financeira, porque é o seguinte, pessoal, a gente fala muito de investimentos, fala de produtos financeiros, fala de estratégias, por exemplo, de finanças pessoais para redução de custos, para reestruturação de dívidas. A gente já falou muito sobre esses temas. Agora, bom, na minha opinião, né, isso aqui é uma opinião pessoal, o aspecto mais importante das finanças pessoais de qualquer ser humano está na receita, viu, pessoal? Não é nem na despesa nem no investimento. Os dois são importantes, mas a receita é mais importante. E aí, Marquinhos, é o seguinte: a gente tem essa desmotivação, o Rafael trouxe um monte de dados legais aqui que corroboram aí com a ideia de que talvez algo estruturalmente está complicado, né, para a gente ter essa perspectiva, e isso gera uma certa desmotivação. O que fazer, né? Como é que a gente pode pensar em formas de desenvolver e aumentar a remuneração ou ter outras formas de receita? Eu digo por quê? Eu trouxe duas notícias aqui para pautar essa discussão. A primeira eu peguei aqui do Seu Dinheiro, né? As demissões continuam. Fintech Hash faz novo corte no quadro de funcionários. Essa é a quarta demissão em massa nos últimos 6 meses. E em comunicado interno, o CEO da Hash avaliou fechar as portas. E eu peguei uma outra notícia aqui com uma tabela, isso daqui é da UOL, que fala sobre as demissões em massa nas startups. E eles têm uma tabela falando de uma série de startups:
Facile, Kavak, Vtex, Quinto Andar, Loft, Olist, Mercado Bitcoin, Bitso, T-Group, Sami, Sanar, uma série de startups que a gente já comentou também lá no BTC Journal, né, que a gente avalia as empresas, tal, fica o convite para você acompanhar também, sobre demissões em massa, que também desestimulam, né, esse crescimento. Pô, se todo mundo vai ser demitido em um determinado momento, fica meio difícil. Marquinho, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ir atrás dessa receita aí para poder melhorar um pouco nossa situação financeira numa circunstância dessa aí? Muito bom, Habib, muito bom. E assim, é natural. O mercado ele passa por ciclos, né? A gente sabe disso, e principalmente em empresas, né? Como do tipo startup, que dependem de dinheiro para continuar rodando, né? Ou seja, que não geram lucro ainda. Essas são as principais afetadas quando tem um ciclo ali de alta de juros, e aí essas demissões elas são comuns. Mas a gente não pode deixar a gente falando de carreira se afetar por esses ciclos que ocorrem na economia, né? E, portanto, temos também que buscar outras formas de receita para diversificar os nossos riscos aí de receita. Quais são outras formas que a gente pode buscar? Bom, a gente pode buscar sempre um segundo emprego. Isso é bem comum lá nos Estados Unidos, né? Então você tem um trabalho pela manhã e um trabalho à tarde, você pode ter isso, né? Hoje em dia, ainda com a digitalização, né, a gente pode, Rafa, aprender ali online mesmo, como que faz, que codifica, que vira, cara, um cara que faz código de TI e trabalhar até para outros lugares do mundo, né, nesse período em que você não está trabalhando pelo seu emprego principal, né. Eu, por exemplo, tenho um trabalho numa seguradora e eu dou aula, né, de sábados à noite, e de vez em quando ainda fico pensando em como, achar aí outro tipo de trabalho, outra coisa que alavanque as minhas rendas, né. E aí eu venho para a segunda coisa, né, além da gente poder procurar um outro emprego, né, e, por exemplo, se você é adepto a fazer lá o mínimo necessário em um dos empregos, certamente vai lhe sobrar tempo para fazer o mínimo necessário em outros empregos também, né. Existe uma segunda oportunidade que é o empreender, né, você ser um empreendedor, você, buscar os seus clientes, você ser a própria empresa, né, isso é bem legal. E você não precisa começar empreendendo grande, né, pode começar fazendo, doces, né, se você sabe cozinhar, pode prestar serviços de alguma coisa que você saiba fazer, eh essa semana eu tive, Habib, na feira do Mercado Livre, na Meli Experience, e vi a quantidade de pequenos empreendedores buscando crescimento, é um negócio fantástico. Isso tudo em uma única plataforma, né. Então, assim, é um mercado que o Brasil é um mercadão, né, e ter acesso a esse mercado, ela é fantástica. O Brasil precisa de empreendedores. Então tá aí, 2 formas da gente arranjar mais receita, né, arranjando outro trabalho ou empreendendo, né, nas horas vagas. Aí são 2 boas considerações. E você, Habib, alguma outra maneira de aumentar a receita? Jogando na loteria, talvez? Tô brincando. Pois é, aí fica complicado. Eu sou bastante contra a loteria, mas, enfim, tem gente que acredita que vai ganhar, né, pessoal? Para essas pessoas, eu sugiro uma aulinha de estatística. No entanto, eu acho que é interessante, porque eu acompanho seu racional, no intuito da gente tomar cuidado com expectativas falsas de carreira. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque é muito comum, tá? A gente ser, de certa forma, ludibriado, entre aspas, com uma expectativa que é muito difícil de acontecer. E eu falo por experiência própria, viu, pessoal? Enfim, porque crise, essas coisas, elas acontecem. Não no caso da BTC, que me deixa bastante contente, mas no passado isso aconteceu e até foi responsável por algumas mudanças que eu tive na minha carreira. No entanto, eu acho que atividades alternativas, como forma de complemento de renda, são interessantes. Né? Eu já toquei como forma de complemento de renda, né? Já fui músico nas horas vagas, enfim, as aulas aqui na BTC são uma outra forma. Enfim, então tem outras formas de receita que eu acho que são interessantes para quem tem interesse em fazer essa diversificação. E aí, Rafa, acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre o contexto, né, desse movimento e dessa nova forma, né, da pessoa se colocar dentro do mercado de trabalho. E aí, para a gente ir encaminhando para o encerramento, eu queria puxar a sua experiência do mercado financeiro,
né, das pessoas, o que elas podem fazer, né, eventualmente, para poder facilitar um pouco esse desenvolvimento, porque também eu sei que até no mercado financeiro, que costuma ter remunerações maiores e uma perspectiva até um pouquinho maior, né, pode acontecer essa desmotivação, e aí eventualmente a gente trabalha alguns conhecimentos, né, e certificações que eu acho que são importantes aqui, enfim, coloca aí suas considerações. Legal, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre certificações, depois a gente dedica um episódio inteiro para falar mais sobre isso, só complementando também com aquela parte dos sinais, né, do quiet quitting, pessoal. Vamos lá, alguns aqui, uma lista. Primeiro, a não participação em encontros, ou seja, encontros ou reuniões, né? Então, você marca uma reunião, o cara não aparece. Chegando tarde, ou seja, começando o expediente meio atrasado, meio tarde, ou saindo mais cedo da empresa. Redução de produtividade, menor contribuição para projetos, e um sentimento assim de não passar muito entusiasmo, não transbordar aquela paixão, né, pelo trabalho, aquela vontade de fazer acontecer. Então, isso parece até meio óbvio, mas é legal você ficar atento, né? São sinais assim que você consegue identificar, e aí ou a empresa reage, ou realmente acaba ficando difícil a permanência, né, do profissional no quadro, senão acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas falando um pouquinho sobre as certificações, né, que tem a ver com o mercado financeiro, é verdade, o mercado financeiro, uma grande parte dele não tem esse problema da baixa remuneração, né, que foi um dos fatores que a gente viu que provocam o quiet quitting. Tanto que é muito comum, quando você vai trabalhar no banco, foi assim nas passagens que eu tive, o profissional da tesouraria, do banco de investimentos, da corretora, da asset, esse profissional muito dificilmente ele pede demissão, ele sai, né, da empresa. Ele só sai se for para alguma coisa melhor, seja para ir para uma outra asset que paga mais, para ir para uma outra tesouraria que paga mais. Mas dificilmente o cara ele fica o tempo todo ativamente querendo uma mudança. Quando você já vai para as áreas de varejo do banco, isso já é muito mais comum, né? O profissional que ele tem possibilidade, ele não fica tanto tempo, então o turnover de uma maneira geral, um pouco mais alto, que corrobora essa tese, né, de que a remuneração ou a perspectiva de crescimento ela impacta muito a postura, né, o comportamento do profissional dentro da instituição. E, bom, para entrar, né, e para trabalhar no mercado financeiro, então, tem as certificações que a gente conhece, que são bastante famosas, a mais talvez difundida dentro do mercado financeiro seja o CPA 10 e 20, que em geral é a certificação de entrada, né, a porta de entrada, até para você ser um office boy no banco, sei lá, acho que você tem que fazer o CPA 20, eu estou brincando, né? É uma certificação bem completa, ela tem bastante valor, mas sim, é uma certificação que é assim, todo mundo tem que ter. Trabalhou no banco, você tem que fazer, é meio que assim. Depois disso, você tem as outras certificações da Ambima, né? Tem uma lista de certificações, que é o CGA, o CEA, e aí tem duas certificações novas, que elas são, vamos pegar aqui, até, olha, que é o CFG e o CGE, pessoal. Ou seja, a Ambima aí sempre bombando, trazendo novas certificações. Mas a gente vai falar com mais detalhes sobre todas elas, mas são certificações bastante voltadas, principalmente para quem quer atuar na área de gestão de recursos, né? Essas especificamente aí que eu mencionei, o CGA, CFG e CGE. Aí a gente tem algumas outras certificações, o CFP, que é uma certificação internacional, mais voltada para o trabalho do planejador financeiro. Tem o CFA, que lançou recentemente o CFA ESG. Então, tá muita coisa nova. E tem as certificações do CAI, uma lista também, algumas certificações novas que surgiram, inclusive uma delas falando sobre a parte aí de dados bem aplicada ao mercado financeiro, então uma certificação diferente um pouco do que a gente está acostumado, né? Então, várias certificações, está bombando esse mercado. Só me chamou muito a atenção, eu estava dando uma olhada nos dados mais atualizados, nos valores para tirar essas certificações e mantê-las, né? Valores de anuidades, está bem carinho, viu, Habib e Marquinhos? Então, quem quer fazer, já prepara o bolso ou pede uma ajudinha aí da empresa, porque dá uma machucada, mas tem sua contrapartida, né? E essas certificações, sem dúvida nenhuma,
elas endereçam um pouco daquela questão do growth opportunities, né, que é as oportunidades de crescimento que também estão ligadas ao quiet quitting. Então, podem sim servir como um caminho para aumentar as oportunidades e em consequência, a satisfação dos profissionais e a conquista de alguns objetivos, né? Pois é, eu acho que é muito importante a gente mapear quais são as alavancas de crescimento que as empresas têm. O Rafa colocou aqui no mercado financeiro, pelo menos hoje, passando por um menor impacto em relação à crise, talvez, né, a perspectiva de crescimento existe, ela tem alguns caminhos um pouco mais lineares, vamos dizer assim, ou pelo menos que a gente consegue antecipar um pouco melhor, como as certificações, elas realmente costumam ajudar bastante. Mas é claro que outros elementos, relacionamento, enfim, outros aspectos não tão racionais assim influenciam de qualquer maneira. Mas em outros mercados isso já é um pouco mais difícil, como a gente vê nas demissões em massa das startups, e até em mercados tradicionais, indústrias, serviços, grandes empresas que têm ficado um pouco mais estagnado, que é um caso da nossa situação atual. E aí é importante a gente fazer essa ponderação mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acaba desistindo, de certa maneira, de crescer, né? Talvez essa seja uma tradução um pouco maior, né? Não é desistindo do trabalho, mas é desistindo do crescimento no trabalho, por realmente não enxergar uma perspectiva. E a gente acaba trazendo alternativas, como o Marquinhos muito bem colocou aqui, tá? Que é algo muito válido também. Agora, é muito importante a gente fazer esse mapeamento. O que será que está impedindo? Até para fazer uma reavaliação de carreira interessante. Eventualmente vale a pena dar uma pivotada, viu, pessoal? É algo que a gente tem que ponderar e avaliar o tempo todo. Bom, acho que a gente falou bastante sobre esse assunto aqui no episódio de hoje, né? Espero que tenha esclarecido um pouco o que significa esse termo, um pouco das causas dele. O Rafa trouxe muitos dados bons aqui para a gente poder ter um cheiro aí das causas desse movimento e alguns elementos aqui para a gente poder ultrapassá-lo de alguma maneira. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Marquinho, muito obrigado de novo pela participação e obrigado, Antônio, também. Muito obrigado você, mestre Habib. Só fazendo um adendo aqui, esse quiet quitting é esse daí que o Rafa falou, de marcar reunião e não aparecer, de chegar atrasado, isso aí eu sou completamente contra. Compromisso é compromisso. Marcou a reunião, tem que aparecer lá no horário. E é isso aí, pessoal. Até o próximo BTC Money. Tchau, tchau, Tony. É isso aí. Valeu, Habib. Valeu, obrigado, Marquinho, obrigado, Toninho, muito bom. E Rafa, muito obrigado de novo também. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo BTC Money. É isso aí, pessoal. Para você que quer sugerir algum tema para a gente comentar nos próximos episódios, já sabe, vai no YouTube, deixa um comentário neste vídeo e a gente vai trazer o assunto em algum episódio futuro. Esperamos, comenta para a gente poder ter um cheiro aí do que você quer que a gente coloque na pauta nos próximos episódios. Muito obrigado pela participação, por ouvir ou acompanhar a gente até aqui e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.